A história de Abraão é de muita de fé, sacrifício e fidelidade que ecoa através dos séculos. Tudo começou em Ur dos Caldeus, uma próspera cidade da Mesopotâmia, onde Abraão vivia com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e sua família. Abraão era conhecido como Abrão naquela época. Certo dia, Abrão recebeu um chamado divino. Uma voz celestial ecoou em sua mente, dizendo-lhe para deixar sua terra, sua família e a casa de seu pai, e partir para uma terra que Deus lhe mostraria. Foi um chamado de fé e obediência, uma prova de confiança absoluta em Deus. A jornada de Abraão. Sem questionar, Abrão reuniu seus pertences, sua família e seu rebanho e partiu em uma jornada incerta. Ele atravessou desertos escaldantes, montanhas majestosas e vastas planícies, sempre confiando na orientação divina. A jornada não foi fácil. Eles enfrentaram fome, sede e perigos pelo caminho, mas a fé de Abrão permaneceu inabalável. Durante sua jornada, eles pararam em várias cidades, incluindo Harã, onde viveram por um tempo. Mas o chamado de Deus permaneceu forte em seus corações, impulsionando-os sempre adiante em direção à terra prometida. Abraão e a promessa de Deus. Enquanto viajavam, Deus fez uma promessa a Abrão. Ele prometeu que faria dele uma grande nação e abençoaria seu nome. Deus disse a Abrão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Essa promessa foi feita em um pacto solene entre Deus e Abrão. Para selar o pacto, Deus instruiu Abrão a preparar uma série de sacrifícios. Abrão obedeceu fielmente, cortando animais em duas metades e colocando as metades opostas, uma em frente à outra. Então Abrão adormeceu e viu uma visão assustadora. Uma grande escuridão o envolveu, e uma voz profética anunciou que seus descendentes seriam afligidos e escravizados por 400 anos. No entanto, Deus prometeu libertá-los e julgar aqueles que os oprimiram. Ao acordar, Abrão viu uma tocha ardente e uma fumaça espessa, símbolos da presença divina, passar entre os animais, confirmando a aliança entre ele e Deus. O filho prometido. Apesar da idade avançada de Abrão e de sua esposa Sarai, Deus cumpriu sua promessa e lhes deu um filho. Isaque nasceu como uma manifestação do poder de Deus. Ele era o filho da promessa, o herdeiro legítimo de Abrão. Após Deus ter prometido a Abraão que sua descendência seria numerosa por meio de Isaque, ele então pediu a Abraão para sacrificar seu filho como um holocausto. Essa ordem divina foi uma prova extrema de fé para Abraão, exigindo dele uma obediência total, mesmo que isso significasse sacrificar o seu filho único, o filho da promessa. Abraão acordou cedo na manhã seguinte e, sem hesitação, preparou tudo o que era necessário para o sacrifício. Ele cortou lenha, preparou o altar e levou consigo Isaque e 2 servos. Durante a jornada em direção ao local do sacrifício, Abraão guardava em seu coração o pesado fardo da ordem de Deus. Isaque, inocente e sem suspeitas, perguntou a seu pai sobre o cordeiro para o holocausto. Abraão respondeu com fé, dizendo que Deus providenciaria o cordeiro. Ao chegarem ao local designado, Abraão construiu o altar e arrumou a lenha. Em um momento solene, ele amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, pronto para oferecê-lo como sacrifício a Deus. A faca estava erguida, pronta para descer, quando um anjo do Senhor chamou por Abraão do céu, ordenando que ele não ferisse o menino. Nesse momento crítico, o anjo revelou a Abraão que Deus havia testado sua fé e que ele havia sido aprovado. Abraão olhou ao redor e viu um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. Ele então pegou o cordeiro e o ofereceu como um holocausto em lugar de seu filho. O sacrifício de Isaque é um poderoso símbolo de obediência, confiança e fé inabalável em Deus. Abraão estava disposto a sacrificar tudo o que tinha, inclusive seu próprio filho, em obediência ao Senhor. No entanto, Deus não exigiu a vida de Isaque, mas sim testou a fé de Abraão e forneceu um sacrifício substituto no momento certo. A aliança de Deus com Abraão. Depois do sacrifício de Isaque, Deus renovou sua aliança com Abrão, mudando seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara e prometeu que ela seria a mãe de nações. Deus confirmou que seu pacto seria eterno.
e que a terra de Canaã seria uma herança para sua descendência. A morte e o legado de Abraão. Abraão viveu uma vida longa e frutífera. Ele continuou a ser um exemplo de fé e obediência até o fim de seus dias. Após a morte de Sara, Abraão se casou com Quetura e teve mais filhos. Ele morreu em uma idade avançada, cercado por sua família e abençoado por Deus. Abraão foi sepultado na caverna de Macpela, ao lado de Sara, em Hebron, na Terra Prometida. O legado de Abraão como pai da fé continua a inspirar e impactar milhões de pessoas em todo o mundo. Sua história é uma lembrança poderosa da importância da fé inabalável, da obediência a Deus e da confiança em suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Abraão é reverenciado como um dos maiores patriarcas da história, um homem cuja vida exemplar continua a ressoar através dos tempos, testemunhando a grandeza e a fidelidade de Deus. A história de Abraão nos motiva a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ela nos ensina sobre a importância da obediência e da fé inabalável, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Abraão é um exemplo de alguém que seguiu fielmente a vontade de Deus, mesmo quando isso exigia sacrifício pessoal e enfrentava adversidades. Sua história nos lembra que Deus é fiel às suas promessas e que quando confiamos nele, somos capazes de superar qualquer obstáculo. Além disso, a história de Abraão nos lembra que o caminho da fé pode ser marcado por altos e baixos, mas no final, a fidelidade a Deus traz bênçãos e realizações que ultrapassam nossas expectativas mais elevadas.